Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos sequenciar a nossa aula. Nós começamos com morfologia, né, o estudo dos substantivos. Classificamos alguns. E agora nós vamos para a próxima classe gramatical, que na listinha foi o... Qual que é? Olha aí. O adjetivo, né? Antes de passarmos para o adjetivo, eu queria falar do artigo, por causa do substantivo. Vocês lembram dos artigos? Isso. O, a, os e as. Esses são os artigos definidos, porque eles definem. Se eu falo o aluno, a aluna, é específico. Mas eu tenho também os indefinidos. Uma, uns, umas. Uns alunos. Dá para especificar quem são esses alunos? Não, pode ser qualquer um, né? Então, o artigo, a função dele é acompanhar o substantivo. Além disso, também, ele flexiona junto com o substantivo. Se eu tenho um substantivo no singular, o meu artigo tem que estar no singular. Se o substantivo está no plural, também no plural. O mesmo vale para o gênero das palavras. Na língua portuguesa, existem dois gêneros. Quais são eles? Muito bem, masculino e feminino. Vocês sabiam que o que determina o gênero de uma palavra não é a terminação da palavra, do substantivo? Por exemplo, muitas palavras, coincidentemente, terminam com A e nós achamos que é feminino, não é? Por exemplo, gatinha, gata, termina com A. Qual que é o artigo que vai acompanhar? A, ou uma, não é? Da mesma forma, gato, terminou com O. Aí, só que isso tem um problema, porque não dá certo para todas as palavras. Por exemplo, essa palavra aqui, ó. Termina com A. Então, eu posso dizer que ela é uma palavra feminina? Não. Porque essa palavra aqui admite os dois artigos, não admite? Pode ser a motorista e pode ser o motorista. Então, o que define o gênero de uma palavra não é a terminação, é o artigo que acompanha. Para eu saber se é feminino ou se é masculino, eu preciso colocar o artigo para acompanhar. Então, artigo sempre acompanha substantivo, tá? São uns macetezinhos que vocês podem anotar aí, tá? Aí nós temos esses aqui, a, o, as e os. Tem também um e uma, uns e umas. Esses aqui são os indefinidos. Essa é a parte mais fácil da morfologia. E esses aqui são os definidos. Quando nós começarmos a estudar os verbos, nós vamos perceber também que esse grupinho aqui, ó, a, o e as e os, eles também podem assumir uma outra classe gramatical. Por isso, desculpa, nós temos que tomar cuidado ao afirmar que uma palavra, por exemplo, uma vez substantivo, sempre substantivo? O que vocês acham? Ou um verbo. Uma vez verbo, sempre verbo? Ou pode mudar? O que vocês acham? Tem algumas classes gramaticais que elas mudam, tá? E isso, quando elas mudam, nós chamamos o processo de substantivação. Dentro da língua portuguesa acontece. Tá? Então, a parte dos artigos aqui, ficou claro? Está sendo bem... para a gente vencer aquelas 10 classes gramaticais, tá bom? Se surgir dúvida, perguntem, tá? Então, aqui, eu entendo que quem determina o gênero de uma palavra é o artigo que está acompanhando. Então, se tiver lá uma questão, assinale a alternativa que possui um substantivo feminino. Cuidado, tá bom? Na classificação dos substantivos, tem os substantivos epiceno, sobrecomum e comum de dois gêneros. Vocês lembram disso? Epiceno. Tem algumas palavras que ela serve
tanto para o feminino quanto para o masculino. Por exemplo, a palavra zebra. Tem como eu saber se essa zebra é fêmea ou se essa zebra é macho? Pela palavra? Não. Então, ela é um substantivo epiceno. É uma palavra que serve para os dois. O que eu posso fazer para diferenciar? Depois desse nome do substantivo, eu posso escrever fêmea e também posso escrever macho. O sobrecomum. Aí nós vamos lembrar do substantivo comum, que é aquele generalizado. Lembram? Por exemplo, eu tenho a palavra criança. A criança, ela não serve tanto para o masculino quanto para o feminino, porque não existe o criança. A palavra indivíduo, você vai falar. Já ouviram que tem gente que fala indivídua? Só que é o indivíduo que serve, ou a pessoa. Você não falou pessoa. A menos que você esteja fazendo uma referência direta a um autor literário chamado Fernando Pessoa. Já ouviram falar em literatura? Aí é questão de contexto, tá bom? E o comum de dois gêneros, eu vou trocar só o artigo. Por exemplo, eu tenho a palavra estudante, que são vocês. Se eu quero me referir a ela, eu vou falar a estudante, correto? Se eu quero me referir a ele, eu vou falar o estudante. O que mudou aqui? Eu mudei o substantivo? Não, eu mudei o artigo. Então, esse pequenininho aqui tem um poderzinho de mudar tudo aqui, ó. Tá bom? Então, nós temos que ter cuidado. Tem algumas palavras também que nós achamos, por achar que termina em A é feminino e que termina em O é masculino, tem algumas que não terminam nem em A e nem em O e são masculino ou feminino. Por exemplo, a palavra alface. Masculino ou feminino? O que vocês acham? Vamos lembrar aí, quando a mãe está fazendo a salada lá em casa. Menino, pega. O alface? É alface. Mas por que nós acostumamos a achar que é o alface? Por causa do dia a dia. Os nossos primeiros professores são nossos pais. E, infelizmente, nem todos têm a instrução da norma culta padrão. Então, eles vão ensinar com o que eles sabem. E é bom, é suficiente. Quando nós vamos para a escola, aí começa. Aí eu passei a vida inteira achando que era o alface. O alface. E é a alface. E termina com A? Não. Termina com E. Então, aqui nós estamos falando também de gênero de substantivo, que é o masculino e o feminino. Tudo bem com os artigos? Então, vamos falar dos adjetivos. Eu sei que o substantivo nomeia os seres, eu sei que o artigo acompanha o substantivo, ele é o coleguinha lá inseparável. Eu sei que o adjetivo faz o quê? Para que serve? Caracteriza o substantivo. Então, se eu quero falar que o aluno é bonito, estudioso, esforçado. Então, ó, esforçado. E lembrem-se que, olha aqui, ó. O aluno é estudioso. Nós estamos falando de morfologia. Você falou na sintaxe, né? Como que é seu nome? Célio. Essa frase aqui, essa única frase aqui, eu faço duas análises com ela. Eu faço uma análise morfológica com aquelas 10 classes gramaticais e também posso fazer uma análise sintática com 10 funções sintáticas. Então, vocês vão se deparar com um termo chamado morfossintaxe. Quem já ouviu esse termo? Aí, nossa, que palavra grande, parece que é uma mistura. E é uma mistura. Só que são duas análises feitas ao mesmo tempo. Eu ensino para os meus alunos da manhã assim, que nós aprendemos análise sintática, mas com um pé na morfologia. Eu tenho que lembrar
que isso aqui, morfologicamente, morfo vem de forma. Então, eu vou olhar para o aqui sozinho. Ele é o quê? Ele é um artigo. Muito bem, vocês participem. Aluno é o quê? Substantivo. Esse é. Não. É um verbo. Só que é o verbo ser. Tá? Outro detalhe. Quando vocês forem se referir a um verbo, sempre se refiram a ele no infinitivo. Opa, o que é um verbo no infinitivo? Aí eu já estou amarrando as 10 classes aqui. Vocês estão vendo, né? Verbo no infinitivo, ar, terminado em ar, ir. O verbo amar, o verbo comer, o verbo partir. Aqui, ó. Esses verbos aqui estão no infinitivo. Então, eu não vou dizer verbo é o verbo ser, só que ele está conjugado. Tá bom? Verbo. E estudioso é o quê, pessoal? É adjetivo. Olha o que acontece quando você pega uma prova e está pedindo para fazer a análise morfossintática. Você fez aqui embaixo a morfologia e aqui em cima você tem que fazer a análise sintática que ele falou. Que vem 10, sujeito, predicado. Vocês lembram disso? Está muito rápido, né? Mas nós vamos lembrando devagarzinho, calma. Tá bom? Olha aqui, ó. Separadinho fica fácil fazer, não fica? Mas aí, quando eu tenho que olhar para essa frase aqui e ver que esse o, ele não está sozinho, porque ele está acompanhando. E o aluno é um sujeito. Ele não é mais só um artigo e um substantivo. Sintaticamente, agora ele é um sujeito. Mas por que eu sei disso? Porque eu sei desses aqui, ó. Entendeu? Por isso que antes de estudarmos função sintática, a gente passa pela morfologia. Então, o adjetivo, ele caracteriza o meu substantivo. Ele vai dizer se a aula é chata, se a aula é legal, se a aula está entediante. Então, tudo que eu estou caracterizando substantivo é adjetivo. Certo? Vocês acordam, eu sei que vocês estão com sono. Agora, só um pouquinho. Mas aqui a parte do artigo, vocês entenderam? Ficou tranquilo? Então tá, que bom. Porque na hora que eu apertar um pouquinho, aí vocês vão, isso aí eu sei, isso aí eu lembro. Vamos falar um pouquinho sobre verbo? O que é um verbo, pessoal? Também. Muito bem. Verbo é uma classe gramatical que indica uma ação. O que mais? Um de cada vez. Para não tumultuar. Uma ação. Só que ele recebe outro nome. Chama-se estado. Uma ação, um estado e um fenômeno da natureza. Se eu falo, ó, choveu muito ontem à noite. Choveu, né? Então, qual que é o verbo aí? Choveu. Só que aí eu paro, mas choveu é verbo? Não tem como eu conjugar. Eu não vou falar eu chovo, tu choves. Nesse caso, não tem sujeito. É chamado de oração sem sujeito. Mas tem um verbo lá e ele indica um fenômeno da natureza. Olha aqui, ó. Vamos colocar uma ação aqui. Alguém aqui gosta de correr? Então, vamos lá. Como que é seu nome? Gabriel. Gabriel corre todos os dias. Outro aqui, ó. Ela é o quê, gente? Inteligente.
a frase que eu usei. Choveu ontem à noite. Essas 3 frases aqui, ó, tem verbos, correto? Qual é o verbo daqui? É o verbo correr. E aqui? Vamos ver se vocês lembram do que eu acabei de falar. Que é o verbo ser. Muito bem, que está conjugado. E aqui, o verbo choveu, que está conjugado. Não tem como eu conjugar? Não. Para vocês saberem se uma palavra é verbo ou não, vocês têm que conjugar. Por exemplo, a palavra amor é verbo? E aí, gente? Amor. Qual é a classe gramatical dessa palavra? Amor. Olha aqui, ó. Assim, tá? Amor. E eu não coloquei nada que ainda nós não estudamos ainda, tá? Substantivo, entre substantivo, artigo, adjetivo e verbo. Só entre essas 4. Amor é o quê? Amor é substantivo, gente. Amar é verbo, tá? Como que vocês vão testar para ver se é substantivo? Quem que acompanha o substantivo? O artigo. E eu falo o que aqui? Tá bom? Pronto. É substantivo. Cuidado, o que induz o aluno a achar que amor é verbo? A terminação. Por causa disso aqui, ó. Tá bom? Só que vocês fazem o teste e conjugam o verbo. Para saber se é verbo, conjuga. Eu amor, tá certo? É eu amo, só que o verbo é amar. Tá bom? Então, aqui, esse verbo corre, ele é um verbo de ação. Esse verbo ser aqui, ó, é um verbo que indica um estado, tá? Que não tem ação nesse segundo exemplo. Esse verbo é chamado de verbo de ligação, inclusive. Vocês lembram do verbo de ligação? Eu vou ficar toda hora perguntando, eu tenho esperança de que eu vou perguntar e vocês vão dizer, isso eu lembro. E esse aqui é um verbo que indica um fenômeno da natureza. Tá bom? Oi. Não muda no verbo, não. O que vai mudar é que o muito é um advérbio. Muito ontem à noite. É um advérbio que está modificando ele mesmo. A gente já ia chegar no advérbio, mas você adiantou, que bom. Choveu muito. Aqui, né? Que você quer que coloque? Muito. Vamos lá. O muito está me dizendo qual foi a intensidade da chuva, que é um verbo. Então, muito é advérbio de intensidade. Ele está modificando esse verbo aqui, ó. Está dizendo que foi bastante, entendeu? Na questão do verbo, não desloca o verbo, ele continua sendo o verbo chover. O que muda é a classificação do advérbio. Se estiver perguntando lá, encontre um advérbio que esteja modificando ele mesmo. Aliás, desculpa, o advérbio que modifica ele mesmo, não. O advérbio que modifica o verbo. Aí o advérbio é esse e o verbo é esse. Tá bom? Na língua portuguesa, pessoal, um assunto, ele puxa o outro. Uma regra, ela complementa a outra. Não existe na língua portuguesa de uma regra anular a outra. Tá bom? Vocês têm que ter isso em mente. Às vezes, quando nós começarmos a estudar, por exemplo, crase, que foi você que mencionou, né? Tem as regrinhas, aí puxa as preposições. Uma das, que é o A com acento grave. Quando isso acontecer, aí você volta para a classificação de verbo, transitividade verbal.
Verbo transitivo direto, indireto, intransitivo, verbo de ligação. Vocês lembram? Fala que lembra. Lembra? Isso. Amor, substantivo. O amor é lindo, sim. E comum, que pode ser qualquer tipo de amor, né? Sim. É. Só que existe uma exceção. Mas essa exceção, ela funciona mais como pegadinha em prova. Aí tem que tomar cuidado. Eu vou colocar um exemplo aqui agora. Tá? A gente pode trabalhar essa dinâmica. Uma coisa puxa a outra, eu vou tirando a dúvida, quando chegar vocês já entenderam. Mas acontece. Pela regra geral, o verbo transitivo direto, ele precisa de um complemento, mas sem preposição. Mas tem uma exceção. Tá bom? Posso apagar aqui? Vocês entenderam aqui um verbo de ação, um verbo de estado e um que indica um fenômeno da natureza. Verbo, o estudo dos verbos é um dos estudos maiores que tem, porque são inúmeros verbos. Quando vocês estudavam, vocês já tiveram que fazer aquelas cópias intermináveis de conjugações no presente, no pretérito, que antigamente era passado, agora ele tem o nome de pretérito. No futuro, vocês lembram? Aquilo é interminável, porque tem muitos verbos. Então, ó, desse bem aqui, ó, o verbo de estado, que é chamado de verbo de ligação, quando nós estivermos estudando função sintática, vocês vão ver que eles se separam de verbo de ação. Aqui não tem nenhuma ação sendo praticada. Ó. É uma ação ser inteligente? Não. O que vocês entendem por ação? Parece que tem um esforço, não é? Na ação. Involuntariamente, a palavra é como se carregasse esse sentido de esforço. Tá? Posso apagar? Vocês lembram dessas terminações, o nome? Como é que é? Vocês já esqueceram. Verbos no infinitivo. Existem 3 formas nominais do verbo. Infinitivo, gerúndio e particípio. O gerúndio nós até comentamos sobre esse coleguinha na aula passada, né? Vocês lembram? Terminação em NDO. E o particípio? Ado, edo, ido. E o infinitivo? E o que nós fazemos com o verbo, por exemplo, compor? Na língua portuguesa existem 3 conjugações. A primeira conjugação que é o ar, a primeira o er e a terceira que é o ir. E os verbos que terminam em or? O que vocês acham que acontece com eles? A qual dessas aqui eles pertencem? Chuta aí um palpite. Ele é um verbo no infinitivo, mas eu só tenho essas 3 conjugações. Ele pertence à primeira, à segunda ou à terceira conjugação? O que vocês acham? Essa é a primeira, essa é a segunda e essa é a terceira. Quem acha que é a primeira? Levanta a mão. Segunda. Terceira. Ih, vocês estão ruins de bolão, ó. Segunda. Por quê? Lembra que eu falei na aula passada que algumas palavras nossas vinham do latim? Lembram? É claro que se nós formos atrás de estudar a raiz etimológica de cada palavra, quem inventou essa palavra, da onde que ela veio, que ela foi integrada ao nosso vocabulário, é um estudo para a vida inteira. Mas os verbos terminados em or, eles pertencem à segunda conjugação. Que isso aqui, ó, ele vem do verbo pôr de colocar.
e não a preposição por, tá bom? Por exemplo, quando a gente fala, né, a galinha põe o ovo, por. Então, esse verbo pertence à segunda, porque lá no outro latim, ele era esse verbo aqui, ó, poer. É estranho? Muito estranho, né? Por isso que é da segunda, tá? Para ele não ficar sobrando e depois vocês chegarem em casa e, mas e o que é que acontece com os verbos que terminam em or? Da segunda, tá bom? Outra coisa, vou anotar aqui, ó. As três formas nominais do verbo infinitivo, gerúndio e o particípio. Ah, tem gente copiando, né? Vou deixar aqui. Vocês já tentaram abandonar um pouco do gerúndio? Conseguiram? É luta, gente, é luta. Formas nominais do verbo. Opa, agora eu cheguei aqui onde não pega. Infinitivo, que é aquele lá. Gerúndio. Aí vocês colocam aqui, ó, NDO, que é a terminação, tá? E o particípio, que é a terminação em ado, edo, ido. Alguém pode me citar um exemplo de um verbo no particípio? Castigo é bom, só que você tem que montar a frase, senão ele pode ser só um substantivo. O particípio, pessoal, para ele ser construído, ele precisa de um verbo auxiliar. Ou seja, uma locução verbal. Caído. Ó, o menino. Você não vai falar o menino caído. O menino tinha caído. Não é assim? Então, ó, eu tenho um verbo auxiliar, que é o verbo ter, e o verbo cair no particípio. Tem alguns verbos que têm mais de um particípio. Por exemplo, a palavra impresso e imprimido. Na aula passada, nós falamos sobre isso. É válido. Que essa parte do infinitivo, principalmente, né? Os portugueses, eles usam muito o infinitivo, né? Estou a fazer, estou a estudar, chegou a cair. Para nós usamos já, em vez de falar chegou a cair, nós usamos como a frase? O menino caiu, entendeu? Geralmente, o aluno, o estudante, quando ele fica na dúvida, será se esse verbo existe? Será se a conjugação é assim? Aí, para onde que corre? Para o gerúndio. Por isso que é o problema. Mas a frase não está errada. Só que no Brasil, a nossa tendência é reduzir, não é? Quem gosta de conversar no WhatsApp e reduz as palavras? Tá, tô. Meus alunos, eles mandam áudio para mim. Porque quando eles mandam mensagem e está errado, eu corrijo. Aí já... Por exemplo, isso aqui, ó. Professora, a tarefa é para fazer de onde até onde? Aí eu falo. Aí eles respondem assim, ó. Que o que eles querem dizer é isso que você falou. Ah, tá. Mas está certo assim? Por que que não? O que significa essa palavra aqui, ó? Ela tem dois significados. Uma fruta, a ata. Isso. Pode ser também um relatório de uma aula, de uma reunião, uma ata. Então, o problema aqui de escrever, eu entendi o que eles quiseram falar, mas está errado. Como que eu vou corrigir isso aqui, ó?
Primeiro, eu vou usar interjeição, ó. Ah, e não é a vírgula, tá. Era isso aqui que eles queriam falar. Entenderam? Nosso idioma, uma palavra pode ter mais de um significado. E como que nós vamos saber qual é o significado correto? O que nos orienta para saber qual é o significado certo em cada frase? O que vocês olham? Tem uma palavrinha. Com C. Contexto. Se eu quero falar que a manga, a palavra, é uma fruta, eu vou escrever uma frase orientando para ser uma peça do vestuário? Não. Então, eu tenho que orientar para o lado da fruta. É o mesmo problema disso aqui também. Eles quiseram dizer, tá, mas escreveram de forma errada. Tem outras palavras também, isso já é estudo de semântica, que uma palavra, ela tem duas formas diferentes de serem escritas, mas tem o mesmo som. Cesta, por exemplo. Não é? E as duas escrevem do mesmo jeito? Mas não tem o mesmo som? Tá vendo? Então, eu preciso conhecer a ortografia da palavra e o contexto que ela está inserida para eu entender qual é o significado daquela palavra. Senão, eu não consigo fazer essa associação. Tá bom? Vamos voltar para o verbo aqui. A locução verbal aqui do particípio. A, do, é, do, ido. A aula havia terminado. Então, eu tenho o verbo haver, a aula havia terminado. Então, para eu ter o verbo aqui no particípio, que é esse aqui, ó, eu precisei de um verbo auxiliar. Dois verbos juntos, nós chamamos de locução verbal. Tá bom? É quando eu tenho dois verbos juntos. O que não pode? Professora, pode ter 3 verbos? Na norma culta não fica legal. No dia a dia você conversar, tudo bem. Professora, então, eu posso falar de um jeito e escrever de outro? Se você estiver numa situação informal, por exemplo, eu estou numa reunião em casa, num churrasco com os amigos, aí você não vai, né, querer estar o tempo todo falando politicamente correto, não é? Então, às vezes, a tendência é dar uma relaxada no vocabulário. Mas, se você vai escrever, aí você tem que fazer do jeito que a norma culta padrão exige. Eu preciso. Porque se eu tirar esse verbo auxiliar, faz sentido? A aula terminado? O nosso cérebro, ele entende. Porque nós já temos conhecimento de mundo. A gente já conhece muitas palavras. Então, a gente consegue. É igual aquelas palavrinhas embaralhadas, quando você recebe uma mensagem embaralhada, mas o cérebro decodifica rapidinho, porque você já conhece ela desembaralhada. Né? Então, aqui, às vezes você não se complica. Locução verbal. Tem locução verbal, também tem locução no adjetivo. Locução adjetiva. Por exemplo, amor de mãe. O de mãe eu troco por amor materno. Amor de pai, amor paterno. Então, a locução, pessoal, é quando eu tenho 2 ou mais palavras que valem por uma. Eu tenho 2 verbos aqui valendo por um. Locução adjetiva, de mãe. De mãe vale por materno. Nem sempre dá para trocar, tá? Depende do contexto, na adjetiva. Olha só essa frase de um atendente de telemarketing. Atendeu, né, a ligação, você ligou para fazer uma reclamação do seu cartão de crédito. Aí a pessoa fala assim, ok, vou estar passando a sua ligação.
Vou estar passando a sua ligação. Quantos verbos tem nessa frase? 3 verbos. Tem necessidade? Vamos sintetizar a frase? Ficaria como? Como que vocês resolveriam esse problema? Aí você já trocou por outro equivalente, irei encaminhar. Vou transferir. Outros poderiam dizer assim, estarei passando, aí volta o gerundismo de novo. Não é? Isso acontece, sabia? Numa conversa. 3 verbos, gente, em sequência. Geralmente a pessoa faz assim por causa do dia a dia, do coloquialismo, linguagem coloquial que nós chamamos, que é a linguagem do dia a dia. É a linguagem que você está em casa, que você está conversando no WhatsApp com seus amigos, ou que você está fora do ambiente, por exemplo, de trabalho, ou um médico, um professor, que ele precisa usar o médico, por exemplo. No consultório, ele é um profissional, então ele vai usar a linguagem médica. Em casa, ele continua sendo médico, mas vocês imaginam se ele fala com a família dele o tempo inteiro usando os termos da medicina. Então, nós nos adaptamos aos ambientes. Tem os formais e tem os informais. Mas vou estar passando a ligação, dói. Né? Para um professor ouvir, dói. Se eu perguntar assim para vocês, pessoal, você trouxe o caderno? Gabriel? O que você responde? Sem ser sim ou não. Gabriel, você trouxe o caderno? Como que é seu nome? Maísa? Maísa, você trouxe seu caderno? Trouxe. Alguém aqui já respondeu trouxe? Eu tenho que investigar de onde que vem esse trouxe. Ele é cruel. Ai, Jesus. Eu trouxe. Trouxe. Quer ver outro verbo? Se eu falar assim, eu tinha o verbo trazer. Como é que vocês vão falar? Eu tinha? Vocês falam? Eu tinha trago? Fala, confessem. O correto, pessoal, é tinha trazido. Porque o trago, ele só existe no presente do indicativo. Eu trago os meus materiais todos os dias. Trazido? E tá certo. A menos que você está querendo dizer que você fuma. Entendeu? Aí é o verbo tragar. Mas se a ideia é porque você trouxe algo, não é trago. Você não vai usar, no particípio, o verbo auxiliar e aqui trago. Eu tinha trazido. Tá bom? Tem. A correção, eu vejo da seguinte forma. Na sala de aula, né, nós estamos aqui para aprender. Então, se eu ouvir vocês falando algo que na norma culta padrão não está correto, eu vou corrigir. Mas se em outro ambiente eu encontrar um de vocês e vocês falarem algo que tem esse desvio da norma culta padrão, se eu não tiver afinidade, uma certa liberdade, fica difícil fazer isso em público, né? Porque tem a ética profissional. Agora, ele está falando dos amigos, né? Vocês têm mais liberdade. Entendi. Ah, tá. Ah, tá. Mas o não tem, que ele faz parte de um processo dentro da linguagem que é chamado de funções da linguagem.
A pessoa que fala não tem, ele, na verdade, ele quer se certificar que você sabe o que é que ele está falando. É isso que é uma questão já de comunicação, que não é da gramática, entendeu? Está dentro da gramática, mas em outra esfera. É a mesma coisa que a pessoa, por exemplo, se eu ligo para você, eu falo, alô, o que eu vou esperar? Que você... Quando você falar alô, ou oi, ou o que foi, né? Se for um conhecido, aí eu vou prosseguir na comunicação, porque eu entendi que você recebeu a mensagem, entendeu? Então não tem, mas ele está nessa situação. Mas eu entendi o que você disse. Sim. É. Você tem que ser específico. Sim, certamente. Mas o trago, vocês agora entenderam, né? Tinha trazido. Não é que não pode usar o trago. Pode, gente. Eu trago os meus materiais, eu trago o meu lanche, eu trago a minha marmita. Pode. Presente do indicativo. Pode. Se não for, é trazido. Tá? É igual o impresso e o imprimido. Existem as duas formas. O documento foi impresso. Eu tinha imprimido. Como que eu vou saber? O verbo ser e estar, você usa impresso. O verbo ter e haver, acompanhando, aí você usa imprimido, que é o particípio regular. Não tem terminar em ado, é, do, ido? Entre impresso e imprimido, qual que termina em ado, é, do, ido? Imprimido. Então, ele é particípio regular. E o impresso é particípio irregular. Tá? Difícil, né? Eita. Eu disse que os verbos davam mais trabalho. Tudo bem até aqui? Posso apagar? Vocês abandonando o gerúndio nas redações, eu já fico satisfeita. E não falando truce. Tá bom? É porque nós, professores, mentalmente, nós corrigimos os alunos, sabia? É, principalmente. Essa galera aí corrige, eu corrijo. Eu tento, mas é mais forte do que eu. Tá bom? Agora vamos para as transitividade verbal, que é o que ele perguntou, dos verbos transitivos direto, indireto, intransitivo, verbos de ligação. Lembram? Ó, vamos começar com o verbo de ligação, porque depois deles nós vamos excluir os outros, tá? O que não é verbo de ligação é porque é verbo de ação. Isso aqui eu gostaria que vocês copiassem. Porque é a única forma de vocês aprenderem, tá? Ó, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, andar no sentido de estar e tornar no sentido de virar. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, andar, tornar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Esses aqui são verbos de ligação. Então, se vocês se depararem com uma frase que os verbos não são esses aqui, ó, então é porque é verbo de ação, tá? Verbo de ligação não é verbo de ação. Lembra daquele verbo o aluno é estudioso, que é o verbo ser conjugado? Não é ação, é um estado. Ele é chamado de verbo de ligação. Esse aqui, ó, andar no sentido de estar, é esse exemplo aqui, ó. Eu ando triste.
esse andar aqui, ó, é no sentido de caminhar? Não, é no sentido de estar, porque eu estou triste. É diferente se eu quiser falar agora, eu ando devagar. É verbo de ligação? Não, aí é verbo de ação, aí é caminhar, tá bom? O outro aqui, ó, tornar no sentido de virar. É quando nós queremos falar assim, agora eu me tornei o que eu mais temia, ou agora eu virei. Fulano agora virou entendeu? A ideia do verbo virar é porque ele se tornou. Tá bom? Então, essa galera aqui são os verbos de ligação que vocês têm que decorar mesmo. Isso aqui não tem para onde correr, não. Porque tudo que não é verbo de ligação vai ser verbo de ação ou verbo de fenômeno da natureza, que indica o fenômeno da natureza. Então, descartando esses aqui, vocês conseguem focar mais nos verbos de ação. Olha aqui um exemplo. Ó. O aluno estuda a tabuada. O aluno é o sujeito, qual que é o verbo? Estuda. Na morfologia, só dizer que ele é o verbo, ok. É isso que tem que fazer. Mas se for para fazer a análise sintática, aí eu tenho que classificar esse verbo. Ele é verbo de ligação? Está aqui na listinha? Na lista? Não. Então, ele é verbo de ação. Se eu parar aqui, ó, o aluno estuda, faz sentido? Ou vocês têm uma pergunta para fazer? Olhando a frase. Nessa frase aqui, exatamente. Quem estuda, estuda algo ou alguma coisa. Estuda o quê? Na pergunta que faz, tem preposição, ó, o quê? Tem? O é preposição? Nós já falamos do o. Ele é artigo. Artigo não é preposição. Isso vocês também vão ter que lembrar. Ó. Artigo não é preposição. Artigo não é preposição. Então, aqui, ó, o aluno estuda. A pergunta é o quê? Eu preciso completar esse verbo. E o que vem pela frente é iniciado com preposição? Não, porque isso aqui é o quê? Como que vocês sabem que é artigo? Muito bem, garota. Isso aí. Porque ele acompanha o substantivo, que é morfologicamente. Mas, sintaticamente, isso aqui é um objeto, é um complemento verbal desse verbo estudar. Tá bom? Lembra que eu falei? É um pé na morfologia e o outro na análise sintática. Então, aqui, ó, estuda. Eu vou escrever aqui, ó, mas vocês vão escrever embaixo. Ó, VTD. Verbo transitivo direto. Transitivo, porque ele precisa de complemento. Tá? Ele recebe esse nome de transitivo porque precisa de complemento. E direto, porque não tem preposição introduzindo esse complemento. A tabuada é o objeto direto, que nós chamamos OD. Tá bom? Perguntas? Agora está fazendo sentido, né? Tá vendo? Então, agora, sintaticamente, não basta eu só dizer que estudo é verbo. Agora eu preciso classificar ele. Tá bom? Se eu falo aqui, ó, eu gosto de sorvete. Cadê o verbo? O verbo é gostar. Vamos parar aqui, ó. Qual é a pergunta? Quem gosta, gosta de algo, de alguém, de alguma coisa. Então, esse D aqui é o quê? Uma preposição. Olha aqui o nosso objeto, ó.
sendo introduzido por uma preposição. Então, agora, esse verbo gostar, ele não é mais verbo transitivo direto, ele é verbo transitivo indireto. Eu falo assim, ó, verbo transitivo direto, ó, passa direto do verbo para o complemento. Verbo transitivo indireto, a preposição vai fazer uma ponte para mim. Então, eu não vou passar direto, eu preciso passar por essa ponte, que é a preposição. Então, aqui é objeto indireto. Estão conseguindo acompanhar? Que agora complica um pouco. Tudo bem até aqui? Agora, meu tio é... Vamos procurar um adjetivo mais bonitinho. Pode ser. Meu tio é bonito. Cadê o verbo? É o verbo ser. E agora? Qual é a classificação desse verbo? Não. É o verbo de ligação. Eu sou, tu és, ele é. É o verbo ser, ó. Então, aqui, eu não posso dizer que ele é verbo transitivo direto, então tem que tomar cuidado. Por que você foi induzido? Porque eu comecei com esses outros, né? Só que vocês não podem esquecer desses aqui, ó. Então, aqui, em vez de eu escrever VTI ou VTD, eu vou escrever VL. Aí, o que isso daqui vai ser, então? Porque meu tio é o sujeito, certo? Sujeito. Bonito. Vamos lá. Na morfologia, bonito é o quê? É um adjetivo. De quem? Do sujeito. Na análise sintática, quando eu tenho uma característica do sujeito, eu chamo isso aqui, ó, de predicativo do sujeito. Eita, mas nós pulamos rápido, viu? Da morfologia para cá. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Se tiver difícil, fala, que aí eu uso outro exemplo. Viu a diferença dos verbos? Aí, agora aqui não é complemento de verbo. É uma característica daqui, ó, do sujeito. Outra frase. O bebê nasceu ontem. Cadê o verbo? Qual é a classificação desse verbo? Fazer isso para eu aliviar aí o cérebro de vocês. É uma ação, vocês concordam? Porque não está aqui, né? Então, esse verbo é o quê? O bebê nasceu ontem. Transitivo direto, vocês concordam com... É Rafael seu nome? Vocês concordam com Rafael? Ou tem alguém aqui do contra? Sempre tem um do contra, gente. Mas ele não está aqui na lista. Nascer. Rafael, esse verbo aqui, ó, é chamado de verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento. Se eu falo que o bebê nasceu, eu entendo o que é o verbo nascer. Eu não preciso explicar o que ele é. Entenderam? Eu não preciso dizer onde o bebê nasceu, nem quando, e nem a hora, nada disso. O que vem aqui à frente é chamado de adjunto adverbial de tempo. Se eu passar essa mensagem aqui, ó, o bebê nasceu. Vocês entendem? Então, ele é verbo intransitivo. É o verbo que não precisa de complemento. Tá bom? Esse precisa de complemento sem preposição, ó, eu passei direto. Lembrando que artigo não é
Isso. Gente, não se esqueçam disso. Parece bobo, mas salva muito na hora de uma prova. Lembrar desses macetes. Artigo não é preposição. E como que eu sei que é artigo? É o que a Maísa falou. Porque ele acompanha o substantivo. Tá bom? E aí, como é que tá o... Pode ser que às vezes nem tem artigo. Tá bom? Olha aqui, ó. Mas eu gostei da sua pergunta, ó. Eu amo gatos. Tem artigo aqui? Depois do verbo? Não tem. Mas o verbo amar. Quem ama, ama algo, alguém, alguma coisa. Aqui, ó. Verbo transitivo direto, ama o quê? Gatos, objeto direto. Pode aparecer com o artigo e pode vir sem o artigo. O que não vai acontecer, gente, não vai acontecer. O verbo ser transitivo direto e o objeto indireto. Pode acontecer do verbo ser os dois, que aí ele é chamado de bitransitivo. Vocês já ouviram esse termo? Mas bi, vocês sabem o que significa? Dois, transitivo, porque tem dupla transitividade. É um verbo que ele tem dois complementos, um direto e outro indireto. Deixa eu colocar o exemplo. Posso apagar os verbos de ligação? Eu já estou apagando, nem espero, né? Eita. Olha essa frase, ó. O filho recebeu o presente do pai. Cadê o verbo? Recebeu o quê? O? De quem? Eu tenho dois objetos aqui, ó. Esse aqui tem preposição? Não. O é o quê aqui? Artigo. E aqui? Tem preposição. Então, aqui o objeto é o quê? Indireto. E aqui o objeto é? Esse verbo é VTDI. Pode chamar de verbo transitivo direto ou indireto, ou verbo bitransitivo. Quando ele tem dois complementos. Um com preposição, outro sem. O que pode acontecer também? Esse aqui, ó, vinha antes daquele, não tem problema. O filho recebeu do pai o presente. Não muda o sentido da frase. Só muda porque dá um nó, né? Porque você fica, mas tinha que vir o direto primeiro e ver o indireto. Não altera em nada, tá? Ele continua sendo bitransitivo. Tá bom? Agora nós andamos, né? Vocês têm alguma pergunta? Não? Então, por hoje, eu vou parar aqui, que é para vocês ficarem pensando nos verbos em casa. Tá bom? Vou deixar aqui para vocês copiarem. E amanhã é quinta, né?